também trouxe uma palavra poderosa acerca de dons espirituais, porém o dom, eu diria assim, o dom, um dom especial, um dom que ele se destaca, ele é contrastante em relação aos outros dons, que é o dom do amor. Se você não tiver amor para com os dons que você possui, de nada adianta. De nada adianta você pedir, de nada adianta você ter, de nada adianta você usar, porque se não for com amor, meu querido, não adianta. E como a gente está no último domingo acerca desse tema, eu entendo que a grande maioria, se não todos, devam saber o significado, a definição do que vem a ser um dom espiritual. De uma forma, fazendo uma síntese, eu diria que os dons espirituais, eles são ferramentas que nos são dadas através do Espírito Santo, fornecidas da maneira como lhe apraz, para que nós possamos exercer a obra de Cristo no intuito de alcançar o corpo de Cristo. Se você utiliza os seus dons, na verdade, se você não utiliza os seus dons em função do corpo de Cristo, calma aí, tem alguma coisa errada com isso. Bom, vamos ao texto. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 1. Abra lá por gentileza. Todos acharam? Amém? 1 Coríntios 12, versículo 1 vai dizer o seguinte, eu gostaria que vocês pudessem se atentar a cada detalhe que a gente lerá agora, principalmente começando do título. O título fala o seguinte, acerca de dons espirituais, pelo menos na minha versão está assim. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Só até aí. A primeira vez que eu li esses 3 versículos, eu me impactei. Eu fiquei um pouco, eu não devo ter entendido direito. Até porque dons espirituais é um tema que ele é muito difícil de ser abordado e às vezes existem até divergências acerca do tema. Porém, quando eu li isso aqui, eu fiquei, como é que é? Vamos lá. Versículo 2 vai falar o seguinte: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiado. Aqui ele está falando o seguinte, eu tenho que dar uma introdução aqui rápida. O Léo já fez esse trabalho grandemente, só que eu preciso falar um pouquinho mais sobre a igreja de Corinto nesse momento. Aqui Paulo nos remete a outrora. Ele vai falar de um momento onde aqueles cristãos da igreja de Corinto não eram cristãos ainda. Ele está se referindo a um momento em que eles ainda não eram convertidos, de quando eles ainda eram, na nossa linguagem de hoje, mundanos. E aqui eu preciso fazer um adendo bem grande, porque se nós formos analisar, eu só vou passar bem batido nisso, se nós formos analisar a história, o ano de 146 a.C., a cidade de Corinto ainda era uma cidade grega. E se nós formos analisar o conteúdo, o contexto da Grécia, era de uma cultura politeísta, era de uma cultura onde exercia a adoração a vários ídolos, onde exercia várias coisas ali inerentes a um povo pagão. E 100 anos depois, em 46 anos antes de Cristo, a gente vê
o Império Romano dominando completamente tudo ao redor do mar Mediterrâneo. E uma dessas cidades que veio abaixo na dominação do Império Romano foi a cidade de Corinto. Em 146 ela caiu e em 46 ela foi reconstituída por Júlio César. Por que eu estou falando isso? Porque é nesse momento dessa reconstituição da cidade de Corinto é que Paulo observa uma grande oportunidade de ali levantar uma igreja cristã, em razão da sua geografia, em razão do mercado ali que se tinha, do grande fluxo de mercadores que ali ficavam. Ali era o lugar mais propício para que se tivesse uma igreja. Então Paulo, ele foi lá, pregou, deu a palavra, muitos foram convertidos e constituíram a igreja de Corinto. Mas a gente não pode se esquecer desse outrora. A gente não pode se esquecer de que outrora, quando grega, e ainda assim com essa herança de adoração pagã, de adoração politeísta, essa igreja a gente pôde ver dentro da própria igreja de Corinto, como assim foi dito pelo Léo há 2 domingos atrás. Por mais que fosse uma igreja que possuísse todos os dons espirituais, 1 Coríntios 1,7 diz isso. Por mais que fosse uma igreja que possuísse todos esses dons, ainda assim era uma igreja completamente morta, completamente cheia de iniquidade, cheia de carnalidade. E isso aqui, essa carnalidade é devido às coisas que foram herdadas dessa Corinto grega. Senhor Pai, irmãos, eu pergunto a vocês, o que será que nós temos trazido de fora da igreja para dentro, para tornar a igreja tão pecaminosa? A gente aqui vê uma igreja que trouxe, que adaptou o que era do mundo para a forma da igreja de Corinto. No capítulo 5 de Corinto a gente vai ver um episódio que vai narrar um incesto. A gente vai ver que um filho se relaciona sexualmente com a sua madrasta. O Léo também trouxe essa informação pra gente. Isso é uma igreja santa? Sabemos que existiam templos na cidade de Corinto, grega, que adoravam Afrodite ou outros deuses. São essas coisas do mundo que acabaram entrando para dentro da igreja e que nós temos que nos preocupar um pouquinho. O que será que eu tenho trazido da minha faculdade, do meu trabalho, dos meus amigos, para aqui para dentro? Será que eu tenho utilizado as coisas lá do mundo que são legaisinhas, que a gente vai lá no Facebook, curte um pouquinho e fala, poxa, isso é legal, isso é maneiro, olha como é que esse cara fala, pô, agora tá na moda, agora tá tranquilo. Ei, tá tranquilo, né? Tá tranquilo não, irmão. Tá tranquilo não. Vamos continuar no texto. Quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. E aqui eu entendo que por essa parte que ele diz dessa herança pagã, e até hoje a gente vê igrejas pagãs aqui, até hoje a gente vê candomblé, né, essas culturas que geralmente vieram de uma herança africana. As igrejas pagãs ainda existem hoje, e era um povo que ainda assim naquela época era conduzido por ídolos mudos. Ora, eu não consigo pensar em algo inanimado, que conduz uma porção de pessoas. Algo que tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, tem ouvidos mas não ouve,
mas ainda assim guiava. É porque existia um espírito maligno, existiam demônios que manifestavam naquelas pessoas e os guiavam por trás desses ídolos. E a gente pode constatar isso no versículo 3. No versículo 3 de 1 Coríntios 12, ele vai falar: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. E foi aí nesse ponto em que eu fiquei abismado. Eu fiquei, cara, como pode um cristão chegar dentro da igreja e dizer anátema a Jesus? Amaldiçoado seja. Às vezes existe uma confusão na nossa cabeça acerca da propriedade dos dons espirituais. Ah não, Deus deu a mim, então é meu. Então, eu sou possuidor do dom. Ah, legal, eu sou o proprietário, legal. Então, se eu sou o proprietário, eu posso usar da maneira que eu quiser, não é verdade? Você pode usar o dom da maneira que você quiser? 1 Pedro está falando isso, né? Se você, vamos lá, de novo. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Ou seja, é nesse versículo que eu consigo entender que os dons não são meus. Por quê? Uma coisa é eu ter um celular, uma coisa é eu ter o meu celular. O meu celular eu posso trocar o fundo de tela, eu posso trocar a capinha, eu posso mudar o toque. Por quê? Porque ele é meu. A propriedade que eu tenho dele me garante isso. Ele é meu. Agora, se eu tenho algo que Deus me deu e não posso usar da maneira que eu quero, é porque isso não é meu. Se você tem um celular da tua empresa que serve para você trabalhar para ela, você não pode, vou ligar para minha irmã que mora nos Estados Unidos aqui no celular da empresa. Vai lá para ver se não está descontado no teu contra-cheque depois. Olha aí. Então entenda uma coisa, meu amigo. Aqui existe um molde. Existe uma forma de que você tem que tratar as ferramentas espirituais que o Espírito Santo dá a você. E você precisa entender. Não aponta para Cristo? Então estou usando errado. Amém? Queridos, e quando eu digo apontar para Cristo, é óbvio que eu estou me referindo ao corpo de Cristo, à edificação da igreja. Né? A gente vê em Coríntios 12, 1 Coríntios 12 falando sobre isso. E a edificação da igreja, o corpo de Cristo, também é algo que eu preciso comentar um pouco aqui. Paulo faz uma analogia, né, no próprio capítulo 12 acerca do corpo de Cristo. Ele faz uma analogia, ele fala sobre alguns membros, alguns órgãos do corpo e associa com a igreja. Mas se eu pudesse, por uma audácia minha aqui, né, se eu pudesse também fazer uma analogia igual a Paulo, eu diria que o corpo de Cristo é como se fosse um diamante. Alguém já viu um diamante? Já viu um diamante lapidado? Cheio de ladinhos assim, né? Quando ele geralmente aparece em comerciais aí de algumas joalherias, parece ele girando assim, todo brilhante, todo reluzente. Eu diria que essas facetas, a faceta é uma face pequena, que são aqueles ladinhos do diamante. Eu diria que cada ladinho é cada membro. Só que é o seguinte, para o diamante brilhar, meu camarada, para ele ficar reluzente, ele precisa ser iluminado pela luz de Cristo na tua vida. Ei, Senhor, só tem uma forma desse diamante brilhar, meu amigo. Só tem uma forma dele brilhar. Ele precisa ser iluminado por Cristo. Mais uma vez, eu entendo que o corpo de Cristo, né, é algo essencial, coeso.
que se não tiver coeso, a gente vê a igreja de Corinto do jeito que estava. Se nós formos ainda um pouco mais atrás, você quer ver a má utilização dos dons espirituais na igreja de Corinto? Como um exemplo, a gente vamos remeter aqui para 1 Coríntios de novo. 1 Coríntios, não precisa abrir não. 1 Coríntios 1, agora eu não me lembro qual é o versículo. 1 Coríntios 1, ele vai falar acerca da divisão que acontece dentro da própria igreja de Corinto. Dessa divisão. 1 Coríntios 10. Todos acharam? Ele vai falar aqui no... Não, pode ir para o 12. Refiro-me, 1 Coríntios 1, versículo 12. Ele vai falar o seguinte: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aqui eu vejo uma igreja que utilizava de uma maneira completamente errada, completamente da forma que eles queriam os dons, e por causa disso eram divididos. Uns eram de Paulo. Olha, entenda, Paulo foi o fundador da igreja de Corinto, administrou a igreja de Corinto durante 1 ano e meio, 18 meses. Ele foi o cara que fundou. Aqui a gente tem um exemplo disso. Aqui a gente tem, por exemplo, o pastor Manuel, fundador da igreja. E existia divisão aqui dentro. Então entenda uma coisa aqui. Existem pessoas que discordam aqui da liderança. Existem pessoas aqui que acham que, não, isso aí não é bem assim. Meu amigo, isso é fruto da má utilização das coisas que Deus deu a você. E se você... Quando existe uma célula no nosso corpo que funciona mal, ela se transforma em quê? Em câncer, né? Ela pode se transformar num tumor. E aqui eu consigo ver a igreja de Corinto dando metástase, que é essa insubordinação, esse questionamento, essas coisas todas se alastraram por toda a igreja. A gente consegue ver esse alastramento no próprio capítulo 5, que vai falar que mais da metade da igreja sabia do incesto que estava acontecendo, e nada fizeram. Aqui uma igreja completamente carnal. Então, meu amigo, entenda uma coisa: se tem algum órgão, se tem algum membro do corpo de Cristo que está em mau funcionamento, cuidado, pode se tornar um câncer. Amém? Eu tenho 5 minutos, né? Eu vou encerrar. Eu quero que vocês, por favor, abram a Bíblia mais uma vez no 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Amém? Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu vou pedir para a liderança, vou pedir para o Rafa poder fazer uma oração agora. Aqui ele não está se referindo exatamente a dons espirituais dados pelo Espírito.
mas eu vou pedir para que a liderança possa fazer uma oração agora em relação a toda ferramenta espiritual, seja para serviço, seja para obra, seja para edificação, porque às vezes nós temos, como ele bem falou naquele culto, um dos primeiros que ele ministrou a respeito do tema, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e por isso temos todos os dons, mas eles estão inativos. Então, amados irmãos, eu queria que a liderança pudesse ministrar agora uma oração acerca desse reavivamento dos dons em nós, dos que estão ativos. E se você ainda tem pedido a Deus, tem pedido ao Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, ativa esse dom em mim. Eu quero poder estender a minha mão sobre uma pessoa e essa pessoa ficar curada. Eu quero poder fazer isso. Insista em pedir. Insista. Marcos 10, versículo 46, ele vai falar justamente de um cego. De um cego que Bartimeu, né? De um cego que ele está vendo que Jesus está se aproximando da cidade onde ele esmolava com o cego. Ele está vendo essa aproximação, mas ele é cego, cara. Como é que ele vai chegar até lá? E ele clama, e ele clama, e ele clama: Senhor, eis-me aqui, filho de Davi, eis-me aqui, eu aqui. E as pessoas ao redor dele mandaram: fica quietinho aí, cala a boca aí, cara. As pessoas ali falaram para ele: fica quietinho. E ele: Senhor, Jesus, filho de Davi, aqui cada vez mais gritando, cada vez mais clamando. Ele não desistiu, até que chegou o momento em que Jesus chamou: ei, traz até mim. E aí nesse momento, se você puder ver, depois pesquisa em casa, Marcos 10, 46, ele vai falar, as mesmas pessoas que falaram para ele: fica quietinho, agora está falando: vai lá, levanta, ele está te chamando, vai lá, dando um empurrãozinho ali, tapinha nas costas. Então entenda uma coisa, às vezes quando você estiver buscando o seu dom, muitas pessoas vão chegar para você e falar assim: você não merece isso, ou eu não recebo isso de você, ou eu acho que você não tem isso, eu acho que você não está capaz para isso. Mas meu irmão, quem te capacita é o Senhor. A capacidade dos dons, quem fornece é o Espírito Santo, e quem capacita você. Amém?